Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sendo gravado hoje da série que a gente criou, que se chama Inside Decor. E nesse vídeo de hoje a gente quer trazer aqui um pouquinho de como foi um pouco mais complexo a gente fazer um atendimento à distância sem os benefícios de estar presente aqui, sentindo as texturas, verificando os acabamentos. Então, a Roberta esteve à frente deste atendimento, um atendimento de uma família do Rio Grande do Sul, que está montando um apartamento aqui em Itapema, e nos procurou. Então, esse atendimento ele aconteceu basicamente pelo WhatsApp, e a gente enfrentou algumas dificuldades. A Roberta vai relatar agora quais foram as dificuldades e como que a gente conseguiu conduzir até concluir esse atendimento. Oi, pessoal. Então, foi um atendimento bem bacana, bem diferenciado. Essa família chegou através de nós por indicação de uma marca de pedras. Então, a empresa lá do Rio Grande do Sul acabou nos indicando como uma referência de marmoraria aqui na nossa região para um apartamento em Itapema. E a dificuldade que nós tínhamos com esse projeto era a situação que o cliente viaja bastante. Então, a gente não conseguia ter um contato com ele de forma frequente e contínua para conseguir explicar as diferenças dos materiais. E a gente estava com a pedra que ele gostaria estava em falta, depois uma outra opção que ele gostou muito ia sair de linha. Tivemos que pensar em algumas possibilidades diferentes de materiais. E aí a gente começou a entrar na linha, quando decidimos os materiais, entrar na linha de questão de acabamento. E na questão de acabamento é muito complexo tu mandar uma mensagem pelo WhatsApp, mandar um áudio, fazer vídeos diversos, mas não vai ser efetivo como uma conversa pessoal. Então chegou ao ponto de a gente ter que conseguir finalmente um contato com a arquiteta e a gente conseguiu através da arquiteta fazer um call e realmente explicar essas diferenças e dificuldades dos acabamentos que a gente estava ali sendo desafiador para a gente desvendar os mistérios que a gente tinha que seguir nesse projeto. Então a pedra escolhida para esse cliente foi a linha do Decton, a linha Enzo, e nós estávamos no dilema que o cliente gostaria muito de fazer o acabamento slim, que é esse acabamento com a pedra mais fininha. E o que acontece? Quando a gente trabalha na linha de ultra compacto, obrigatoriamente a gente precisa fazer reforço estrutural nessa pedra. Então, por questões de garantia, né, da marca, nós precisamos fazer algumas camadas de granito por debaixo da pedra para que essa pedra tenha a resistência e, caso tenha algum problema no futuro, ela sendo estruturada de maneira correta pela marmoraria, a garantia seja realmente aceita, né? Bom, gente, esse reforço que a Roberta comentou, a gente faz em granito porque a própria Cosentino nos orienta a fazer em granito por conta da durabilidade do material, da dureza do material. A gente não pode fazer um reforço, por exemplo, em silestone que tem uma dureza diferente do que o Decton. Então, por esse motivo, nós precisamos fazer esses reforços sempre em granito ou o próprio Decton, material com a mesma dureza, tá? Daí, devido a essa questão de ter que fazer esse reforço por baixo da pele, ele não fica aparente na sua casa, tá? A gente precisa fazer aqui uma saia, que a gente precisa trabalhar com uma saia de 4 centímetros. E o cliente queria muito o acabamento slim, então a questão era como é que a gente vai fazer esse reforço? Quando a gente está trabalhando com essa saia de 4 e precisa mudar para o acabamento slim, no Decton a gente precisa fazer um reforço na parte de marcenaria. Então, além de ter esse atendimento à distância com o cliente, mudando as pedras, porque as pedras de iniciais que ele estava buscando, a marca não disponibilizava mais. Chegamos à conclusão do material, aí chegamos na parte do acabamento nessa saia de 4, cliente queria slim, e a gente não conseguia de maneira fluida e no Clara e WhatsApp objetiva. mostrar como fazer essa diferença do saia de 4 para o acabamento slim com o reforço na marcenaria. Então foi um desafio. Depois que a gente conseguiu essa atenção deles para fazer o call, aí sim tudo fez sentido e a gente vai conseguir ir para a linha do acabamento slim no Decton, com as mudanças na marcenaria, que é uma coisa que é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Por uma questão cultural, sempre se deixa a marcenaria
sempre se fecha a marcenaria antes e depois a marmoraria, mas tem muitas decisões que são conjuntas. E quando o cliente chega aqui para definir sobre pedra, muitas coisas a gente não pode mais fazer em questão de acabamento ou de material, porque a marcenaria foi feita de uma maneira completamente diferente e não nos possibilita mais aquele material e aquele acabamento. Então é de extrema importância que esse fechamento, essa escolha desses materiais seja em conjunto, seja uma definição de marcenaria e marmoraria no mesmo momento. Aconteceu também um outro atendimento, já dando um spoiler, mas de um cliente que ele gostou tanto de uma pedra, mas não casava com a marcenaria que ele tinha escolhido. Assim, poxa, por que a gente sempre escolhe a cor da marcenaria antes? Por que não escolher a cor da pedra antes para depois ver uma marcenaria que faça esse contraste bacana, que combine, que tenha essa sintonia entre as cores e materiais, né? Outro ponto também que vale a pena comentar é que essas definições de acabamento, elas acabam nos travando um pouco justamente por conta das garantias do material. Então, nós precisávamos de uma estrutura na marcenaria para fazer o acabamento slim, mantendo a garantia do material. Nós poderíamos entregar uma bancada no acabamento slim sem ter essa base de marcenaria, mas se porventura ocorresse algum problema futuro, não seria possível acionar a garantia do material. Então esse é todo o nosso cuidado, e quando acontece esse tipo de situação, inclusive a gente traz a marca junto para dar um posicionamento do produto deles, o produto que eles fabricam, nesse caso é da Cosentino. Então tem diversos atendimentos que a gente faz com o cliente, com o arquiteto e com a Cosentino junto, dando orientações técnicas de como a gente deve seguir, tá? Então, por isso que a gente precisava explicar de forma bastante efetiva para o cliente o que nós precisaríamos alterar na marcenaria a fim de entregar o acabamento que eles desejavam esteticamente e mantendo as garantias da pedra. Bah, sabe o que a gente podia fazer? Que é legal. Sabe quando acontece aquela situação de que fica no preto, fica preto e branco, e daí acontece, daí eles deixam rolando. Eu tô... não é que nem eu. Acostumado com câmera. Tá valendo já? Eu não parei de gravar. Ah, tá. Ou seja, tem bastante parte preto e branca pra te fazer. Então, pessoal, vocês viram que tem um outro material aqui, deixa eu apresentar ali para vocês. Esse aqui é o travertino romano bruto, original. Talvez vocês conheçam um que é bem similar, que é o bege Bahia. Ele tem uma estética parecida, a gente chama ele de travertino brasileiro, mas é outro material. Esse daqui, digamos que é o original, tá? Então, o que acontece nesse material? O cliente queria muito fazer um lavabo com cuba esculpida. E a pergunta é, como é que eu vou fazer uma cuba esculpida com uma pedra cheia de furinho, vai dar vazamento. Então a gente pediu para a fábrica fazer essa amostra a toque de caixa, porque eu tinha que de alguma maneira, nesse atendimento à distância, mostrar para ele como seria o acabamento desse material. Então aqui a gente fez amostras, né, para apresentar para o cliente via vídeo, e depois a gente conseguiu no call também explicar para a arquiteta que estava envolvida no projeto. E aqui a gente tem 2 trabalhos que foram feitos. Vou deixar o Jason explicar para nós certinho. Aqui a gente resinou, então a gente mantém o material com a mesma tonalidade original. E aqui, além da resina, a gente passou um verniz. Então, como a gente vai fazer essa cuba esculpida? Na parte interna da cuba vai ser colocada essa parte resinada, mantendo a tonalidade original do material. E na parte de cima da cuba, no braço, que segue no lavabo, ele vai ficar de maneira bruta mesmo, e a gente vai passar um PU por baixo da pedra para travar. Caso caia algumas gotas de água, vai ficar travado e não vai ter acesso no móvel. Dessa forma, a gente vai conseguir manter a originalidade da pedra na parte externa, e a gente vai conseguir manter a tonalidade original da pedra na parte interna da cuba. Essa foi a saída que a gente desenvolveu aqui para atender a necessidade do cliente. E o que a gente deixou bem claro para o cliente, e a gente reforça aqui para vocês, é que é uma pedra natural. Ela, com o passar do tempo, ela vai ter uma modificação na estética dela. Daqui a pouco a gente vai ter uma luz que vai estar, uma luz amarela forte no lavabo, que vai de decoração. Pode ser que essa luz vai refletir na pedra e ela vai mudar um pouco a tonalidade dela. A gente nunca pode esquecer que uma pedra natural, ela vem com essas modificações. Ela não é como uma pedra sintética que tem garantia contra manchas, que tem garantia se pegar o sol ela não vai amarelar,
A pedra natural é um mundo diferente, né? Então a gente fez essas ressalvas para o cliente. Ele gostou muito dessa ideia. A pedra que ele escolheu não é bem essa, porque existe tonalidades de travertino também. Essa pedra aqui ela tem um fundo bem mais marrom, e a que ele precisa e que vai casar com o ambiente dele é o grídio, que tem um travertino grídio que tem um fundo bem acinzentado. É uma outra cor, mas é o mesmo material. Então, esses foram os desafios do nosso atendimento à distância. Deu certo, foi sucesso, mas é realmente um processo bem mais trabalhoso e que a gente precisa cuidar e ficar muito atento para não ter desinformação ou passar uma mensagem de um jeito, o cliente, o arquiteto entenderem de outro, né? A questão da alteração na marcenaria. Poxa, quem é marmoraria na fila do pão para dizer como tem que fazer a marcenaria? Não é isso, gente. A gente quer executar o nosso trabalho e manter as garantias que o fornecedor dá. Não podemos fazer de um acabamento slim? Podemos, mas não queremos abrir mão da garantia. Poxa, esse é o diferencial da marca, então vamos trabalhar para manter isso, né? Esse é um dos É um diferenciais da dos marca, diferenciais né? da marca, né? É isso aí. Tá bom? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo, estamos à disposição. Até mais!